Olá, meu nome é Sabrina Mello, sou docente do Departamento de Artes Visuais da UFPB e docente também do PPGAV, UFPB e UFPE, e vamos apresentar aqui a nossa pesquisa e o artigo O Sertão em Curadoria no primeiro Salão Oficial de Arte Contemporânea de Cajazeiras. Bom, olá a todos, todas e todes. Eu sou Robson Xavier, também docente do Departamento de Artes Visuais da UFPB e do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais, UFPB-UFPE, e sou coautor aqui do artigo com Sabrina, O Sertão em Curadoria, no primeiro Salão Oficial de Arte Contemporânea de Cajazeiras. Vamos apresentar, então, brevemente a estrutura da pesquisa. Na verdade, nós fizemos um estudo de caso sobre essa experiência expositiva e curatorial que foi realizada no Sertão, na cidade de Cajazeiras, que fica no interior da Paraíba, no ano de 1978. O objetivo principal do artigo é questionar as identidades alocadas e perceber o sertão não apenas como mote ou como tema das exposições, mas como um espaço profícuo, né, de criação artística, de criação curatorial e como parte importante da história das exposições no Brasil. Bom, o artigo, então, ele se insere, né, dentro do Comitê de Curadoria, né, da PAP, a partir do eixo da história das exposições e principalmente a partir de um projeto de pesquisa que nós dois desenvolvemos aqui na UFPB, que é Fora do Eixo, História das Exposições e Acervos de Artes Visuais do Nordeste, a partir dessa discussão sobre as exposições fora do eixo hegemônico da arte brasileira. Então, esse trabalho vem sendo feito desde 2018, né, envolve alunos de graduação e pós-graduação conosco, e, portanto, trabalhamos, então, com a pesquisa qualitativa, com estudo de caso. E como fontes principais, analisamos catálogos de exposições e notícias de jornais, além da pesquisa bibliográfica. Né? Porque a partir da ação do nosso grupo de pesquisas, nós estamos criando um banco de fontes, né? De acervo imagético e documental. Inicialmente, fazemos uma breve introdução, falando um pouco da importância da história das exposições, tanto para o campo da história da arte, das artes visuais e da curadoria, mas colocamos o enfoque, então, nos acervos de arte do Nordeste brasileiro, e como Robson disse, articulado às nossas ações no grupo de pesquisa Arte, Museus e Inclusão, e especificamente no projeto de pesquisa Fora do Eixo, cujo tema central aqui, então, é o Salão de Arte Contemporânea de Cajazeiras. Falamos um pouco também sobre exposições que têm o sertão como tema. Quiser falar um pouquinho, Robson? Na verdade, recentemente, diversas exposições têm abordado a questão do tema sertão, né, tem retomado isso. Nós vamos buscar, então, o exemplo para o estudo de caso nos anos 70. Então, nos anos 70, esse tema era pouco recorrente, as exposições e bienais, principalmente no contexto do sertão, eram quase inexistentes. Então, portanto, isso é uma ação extremamente significativa para a época, né? Mas temos, então, uma série de exposições em si que foram citadas no texto, contemporâneas, que na verdade têm trabalhado isso. O panorama da arte brasileira, por exemplo, esse recorte a partir do sertão foi uma questão importante, né? A exposição A Nordeste, que é uma exposição que, na verdade, traz uma curadoria com uma série de artistas que discutem essa temática em si, artistas, inclusive, nordestinos, né? Nós temos algumas exposições também realizadas por Moacir dos Anjos, que faz um recorte e traz uma série de discussões sobre essa relação entre essa discussão entre local, global e conceitos específicos que nós usamos no contexto do artigo em si, para pensar que, na verdade, o tema sertão, né, é um tema central hoje, em termos de discussão dentro do contexto da história das exposições no Brasil e fora dele. Então, já está sendo trabalhado fora, nesse contexto.
Então, para além dessa perspectiva, né, contemporânea das curadorias de olhar, problematizar o sertão enquanto categoria, então, depois de fazermos esse panorama dialogando com o contemporâneo, voltamos, então, para uma discussão retrospectiva, né, nas artes visuais, e discutindo um pouco como é que essa categoria sertão ela foi sendo pensada e gestada, né, no imaginário brasileiro, sempre pautado no campo das artes visuais. Então, a gente parte de algumas obras, né, de alguns artistas brasileiros. A gente começa discutindo uma obra do Cícero Dias, Eu Vi o Mundo, ele começa no Recife, para problematizar o sertão enquanto uma palavra específica da língua portuguesa, né, mas essa associação muito grande com o período colonial, mas como isso vai se desdobrando também em outras questões e com o passar do tempo, com a historicidade que essa palavra sertão vai ganhando, como o sertão passa a ser associado ao Nordeste. Então, por isso a gente se questiona, é tudo sertão? Fazendo uma referência à terceira Bienal da Bahia, que vai questionar justamente essa categoria Nordeste, né, como uma categoria inventada também. Então, a terceira Bienal da Bahia vai questionar, é tudo Nordeste? Então, discutimos também um pouco da atividade, né, do grupo Etcedron, que é um anagrama da palavra Nordeste ao contrário, que foi atuante durante a década de 60, no período da ditadura, para contextualizar justamente esse período em que o primeiro Salão Oficial de Arte Contemporânea de Cajazeiras acontece. Depois entramos especificamente no salão, né? Desculpa. Pode continuar. O Salão Oficial de Arte Contemporânea de Cajazeiras, ele foi oficializado através de um decreto da Prefeitura Municipal, né? Cajazeiras é uma cidade do Alto Sertão da Paraíba, e ela é uma das maiores cidades do sertão da Paraíba, né? Cidade polo, e esse decreto de 78 apontava e justificava a oficialização desse salão a partir da ideia de um grito forte e responsável. Essa era a frase, né, marco do processo, por pensar, né, essa ideia da cidade sertaneja, distante dos centros desenvolvidos e dificilmente contando com uma educação artística especializada. Então, era esse o discurso dos jornais da época e também o discurso oficial, né, para defender a ideia de um salão de arte contemporânea em Cajazeiras. Essa foi uma atividade pioneira, né, uma exposição pioneira nesse sentido, contou com 60 artistas, com mais 125 trabalhos em diferentes suportes e linguagens, e durante os 21 dias de atuação contou com um público considerável de 10 mil visitantes, tendo na sua concepção uma curadoria colaborativa, onde os artistas atuaram de uma maneira bem ativa, não só os artistas, mas a população local. E certamente esse evento não transcorreu sem embates. Nós vamos discutir no nosso artigo um grupo dissidente de artistas que não aceitaram participar do evento devido a questões do edital e criaram uma exposição paralela, então, ao Salão de Arte Contemporânea. Isso. Em 78, nós também discutimos essa relação com o texto do Said, né, o orientalismo, assim, para pensar um pouco a ideia desse contexto do salão e essa discussão que já vem sendo feita a nível teórico, em termos de um olhar específico e crítico sobre essa perspectiva que digamos assim, pensada com com o outro, né, ou para o outro, ou sobre o outro, né, nesse contexto do que é hegemônico no projeto de arte ou no sistema de arte. E nesse sentido, nos remeteu à mesma época a ideia, na verdade, da criação do NAC, do Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB, né, e da importante experiência do NAC para a arte contemporânea brasileira, por ser esse núcleo fora, de fato, do eixo, né, central, mas que dialogava diretamente, a partir das suas ações, com aquilo que acontecia no Rio e São Paulo, à mesma época. Então, o Salão Oficial de Arte Contemporânea de Cajazeiras, ele surge nesse contexto, né, assim,
no contexto da efervescência do NAC, né, do início do NAC nesse processo, e da discussão em si, que já acontecia a nível internacional, sobre essas perspectivas que se contrapunham àquilo que estava posto como arte hegemônica naquele momento. Buscando essas questões também, essa própria tensão entre os artistas, a criação do NAC, a gente coloca uma parte sobre isso no artigo, pode ter causado essas tensões, aflorar essas questões, na verdade, entre interior e capital, né? Então, percebemos que no discurso curatorial do salão tem muito esse tom de que os artistas do sertão não teriam escola, de que eles eram primitivos, né? E colocando sempre uma série de adjetivos para categorizar, então, essa arte que foi feita no sertão e pelos sertanejos. Então, a partir de algumas falas dos curadores e dos gestores que organizaram o salão, nós colocamos algumas questões, né? Que concepção de arte contemporânea foi abordada no salão? Será que o salão contemplou apenas a produção visual do período da realização do salão ou foi um recorte temporal específico? Né? Como é que, na verdade, essa concepção de arte contemporânea foi aplicada na perspectiva curatorial do Salão de Arte Contemporânea de Cajazeiras? Sabrina, há uma contradição em relação ao próprio discurso, né, da curadoria e da imprensa especializada na época, que, na verdade, apontava essa relação de uma produção autoral e, digamos assim, autorreferente dos artistas sertanejos, né? E aí, rotulando essa produção de primitiva, efetivamente, quando o salão discutia a arte contemporânea. Então, assim, a grande curiosidade é pensar, né, que trabalhos de fato foram expostos, elencados a partir disso, e como isso se deu a partir do que se concebe enquanto conceito de arte contemporânea. E é justamente a partir desses discursos antagônicos localizados em uma exposição, né, como isso permite que a gente coloque questões que ultrapassam o próprio evento, né? Então, a gente busca discutir questões entre centro e periferia, litoral e sertão, né? Esse sertão conceitual, falar um pouco dessa diversidade cultural associada a essa falta de conhecimento e formação, que nós percebemos esse discurso nas fontes primárias, né, que nós utilizamos, e é interessante justamente retomar essas diferentes histórias das exposições fora do eixo hegemônico, justamente para perceber como elas se inserem na longa duração e para que a gente tenha novas narrativas, né, sobre a história das exposições do Brasil e sobre a história também da crítica. Isso, numa perspectiva decolonial e contra-hegemônica, né? Que é essa relação que estamos discutindo hoje e repensando os lugares de fala e os processos nesse contexto. Isso cabe, de fato, esse é um processo em construção também no campo da história das exposições e particularmente aqui na história das exposições no Nordeste e na Paraíba. Segue as referências e as fontes primárias que utilizamos. Obrigada a todos. Obrigado, gente.